Agora eu gostaria de falar sobre este livro de Alex Jones, Não Tem Preço. Como a própria capa é da editora Quadrante, né? Como a própria capa do livro diz, né? Um pastor pentecostal e a esposa narram a sua conversão ao catolicismo. Então, esse livro é uma autobiografia, na verdade. Ele é dividido em duas partes. Uma escrita por ele, né? Que é o Alex Jones, né? E no final é a parte da narração escrita pela esposa dele, a dona, né? E ele conta, claro, desde quando, praticamente desde quando ele nasceu, até o final, quando ele se tornou católico, né? Agora, o que o fez tornar-se católico? Bom, ele começa, claro, do início, né? Como eu disse, praticamente desde que ele nasceu, ele era de uma típica família protestante americana, mais do que protestante, pentecostal, né? A mãe dele era devotíssima da igreja, da pentecostal protestante, né? E através dela que ele frequentava a igreja. E o pai dele era um homem trabalhador, honesto, mas não queria saber de religião. E ele tinha também o vício do alcoolismo. Mas na juventude, como todo jovem, né, ele não se atraía muito pela igreja, pelo contrário, né? Ele chegou até a se afastar da igreja, a ter amizades não muito boas, para a tristeza da mãe dele, né? Até que ele fez 15 anos, e lá nos Estados Unidos parece que com 15 anos já se pode tirar carteira de motorista, né? Então, só para poder dirigir o carro da mãe dele, ele ia à igreja com a mãe para poder ir dirigindo o carro. O objetivo dele era esse, dirigir o carro. Mas na igreja ele não queria nem saber, nem escutar o que estava sendo dito. Ele ficava até aborrecido por estar lá, né? Até que, de repente, um belo dia, uma mulher foi fazer uma pregação, devia ser uma pastora, não sei, foi fazer uma pregação que o tocou muito, né? E bem naquele estilo pentecostal, né, de motivo, ele diz que teve uma experiência de Deus, do Espírito Santo muito forte. Foi quando, de fato, ele se converteu e passou a participar fervorosamente da igreja, né? Até que ele se tornou pastor, né? Um pastor muito querido da comunidade, né? É um pastor bastante atuante, né? E era um pastor extremamente desapegado, ele realmente se dedicava, né, à pregação, à fé, a ponto de trabalhar assim, dando aulas, para poder não ser pesado à comunidade. Ele até evitava de receber dinheiro da comunidade, ele procurava dar aulas para fora para ter que evitar de receber dinheiro e não ser pesado à comunidade, para ver como ele era um pastor dedicado mesmo, muito amado, né? Então, e até que certo dia ele teve uma ideia e ele propôs essa ideia para a comunidade dele. E se a gente realmente não resgatasse o culto inicial da igreja? Como era feito lá com os primeiros cristãos, né? Claro, todo mundo achou ótima ideia. Não, seria ótimo. Ele queria viver o cristianismo nas suas origens, né? Ah, e então ele falou, beleza, então, agora, para a gente resgatar o culto inicial da igreja, eu vou ter que estudar, saber como que era, claro, esse culto inicial, né? Ah, e, e ele foi às fontes. E quais eram as fontes primárias? Os Santos Padres, a patrística, né? E ele começou a ler os livros. Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, não sei, Santo Atanásio, enfim, ele cita vários aqui que ele leu. E conforme ele foi lendo esses padres da igreja, ele foi chegando à conclusão de que aquele cristianismo original do começo dos apóstolos, dos padres apostólicos, dos primeiros cristãos, nada mais era do que o cristianismo presente na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi chegando a essa conclusão e isso foi mexendo muito com ele, até que chegou um momento que ele não resistiu e teve que se tornar católico. Claro que eu tô resumindo isso em poucas palavras, né? Mas isso foi uma luta muito grande, né? Para começar, ele começou ainda como pastor, né, a mudar muitas coisas na igreja, né? O culto dele estava cada vez mais parecido com o culto católico, né? E isso começou a incomodar muita gente. Afinal de contas, o católico para um pentecostal
Falar do católico é quase como falar do próprio demônio em pessoa, né? Para você ter uma ideia, os próprios protestantes tradicionais, para eles, dificilmente salvaria, né? E os católicos, eles nem sequer citavam entre os que pudessem ser salvos. Para eles, os católicos já estavam condenados e pronto. É um bando de adúltero, de idólatra, né? É uma igreja que se paganizou e se afastou completamente do cristianismo, eles estão condenados e pronto, né? Para vocês verem a ignorância deles com relação à Igreja Católica, eles chegavam a dizer que os católicos que condenaram Cristo e que mataram Cristo, né? Que olha, se foram os romanos que mataram Cristo e eles são católicos romanos, logo eles que mataram Cristo. Para vocês verem a que ponto chegava a ignorância deles, né? Então, ele teve que tomar esse passo, ao estudar os Santos Padres e chegar a essa conclusão, ele foi algo irresistível. Não, eu vou sofrer muito, eu vou ter que negar muita coisa que eu acreditava até hoje, mas ele deu esse passo em direção ao catolicismo, né? Ah, agora, com ele, claro, foram muitas pessoas da igreja dele, foram com ele, né? Foram várias pessoas, só que também muitas pessoas não quiseram segui-lo e mais do que isso, simplesmente amigos deles de muitos anos o abandonaram completamente, não quiseram sequer saber da amizade dele. E dentro da própria família dele ele teve muita oposição, né? Porque as pessoas não entendiam, né? Como pode um pastor pentecostal se tornar católico? Isso era inconcebível para a cabeça deles, né? Agora, o que eu acho interessante é o amor que ele adquiriu pela igreja. Isso sozinho, só pelo estudo. Chegou à conclusão, não foi nenhum católico que chegou para pregar a doutrina para ele, ou pela pregação, pelo exemplo. Não, ele sozinho, pelo estudo, chegou a essa conclusão. E ele criou um amor pela doutrina católica, um amor pela igreja católica que nenhum católico de berço tem, né? Nenhum católico tem. É o que ele diz aqui, por exemplo, num trecho do livro. É, ele diz aqui: eu amo ser católico, amo a igreja, os seus sacerdotes, os seus sacramentos. Adoro a liturgia, a profundidade da espiritualidade e o compromisso da igreja com a vida, com a dignidade humana e com a paz e a justiça. Eu, por exemplo, nunca vi um católico falar assim, né? E ele adquiriu esse amor enorme pela Igreja Católica, né? E eu acho interessante o que ele diz. Ele fala que falando sobre a conversão dele, que quando ele estava vindo para a Igreja Católica, ele entrou em contato com outras pessoas que tinham feito esse caminho, né? E ele percebeu que a conversão dele tratava-se de uma conversão típica. Ele não foi muito diferente de outras conversões que ocorreram para a Igreja Católica, né, de protestantes. Então ele diz o seguinte: as pessoas tornavam-se católicas porque descobriam a autenticidade da fé católica, geralmente por um de três meios: o reconhecimento da autoridade da Igreja, a descoberta da Santa Mãe de Deus ou o estudo dos santos padres, dos padres da Igreja, que é o caso dele especificamente, né? Então, é muito interessante. Agora, aí ele resolveu se tornar católico, aí vem outro lado, né? A Igreja Católica acolhê-lo, né, no seu seio. Aí, para grande surpresa dele, né, isso na verdade foi um problema para a Igreja, porque a Igreja, interessante, né, a Igreja que é a Igreja dos Mártires, né, a Igreja tão viva no início do cristianismo, né, de pessoas apaixonadas por Cristo, que davam a vida, de repente vem alguns protestantes querendo tornar-se católicos e a igreja não sabe o que fazer com eles, né? E pior do que isso, muito pior do que isso, eles tiveram inclusive oposição dentro da igreja. Ele era de uma família de negros, né? Está aqui as fotos da família dele. Inclusive a igreja dele era igreja de negros, tá? Parece que nos Estados Unidos tem bem essa divisão, né? Igrejas de brancos, igrejas de negros, né?
E na Igreja Católica, embora não exista na Igreja Católica igreja de brancos e igreja de negros, né? O que prepondera entre os frequentadores da Igreja Católica, pelo menos parece que é isso que acontece lá nos Estados Unidos, né? Mais especificamente em Detroit, onde ele vive, né? A igreja é frequentada predominantemente por brancos e eles sofreram inclusive racismo dentro da igreja. Agora, o que eu acho interessante é se a conversão dele fosse simplesmente sentimental, né? Ele não teria ficado um dia sequer na igreja, porque a acolhida foi muito ruim. Eles passaram pelo menos 2 anos em um verdadeiro purgatório dentro da igreja, oposição sistemática, pessoas que inclusive não iam nas mesmas missas que eles participavam para não ter que encontrar com eles. Isso dentro da igreja. Que bom que ele estava tão apaixonado pela doutrina da igreja que ele não levou isso em consideração. Ele e a família dele, claro, e muitos outros que vieram a se tornar católicos junto com eles, né? Eles não levaram isso em consideração. Eles estavam tão apaixonados pela doutrina, tão apaixonados pela igreja, que eles passaram por cima de tudo isso e foram até o fim, né? Até se tornarem católicos de verdade no seio da igreja, batizados na igreja, né? Agora, eu acho uma coisa lamentável que ele narra aqui, por exemplo, quando ele ainda estava no processo de inserção dentro da igreja, claro, ele sabia muito mais da doutrina católica do que muitos católicos de berço, né? Até a própria dona diz aqui, né, no final do livro, né, ele sabia mais da Igreja Católica do que muitos católicos, e sabia mesmo, porque ele estudou de verdade, né, sobre a Igreja. Mas, lógico, a Igreja, usando de prudência, claro, não vai pegar algumas pessoas protestantes e falar que queremos ser católicos e batizar e pronto. Não. Tem que ter uma catequese, tem que ter uma preparação, né? E ele cita aqui, por exemplo, o caso de um ex-padre que foi dar catequese para eles, começou a desdenhar da Eucaristia. Ele ficou profundamente magoado. Meu Deus do céu, eu estou aqui na Igreja de Cristo, mais para poder receber o corpo e sangue de Cristo, que eu, através dos meus estudos, dos escritos dos padres da Igreja, eu cheguei à conclusão de que realmente se trata do verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Cristo. Eu estou ansioso para poder receber esse corpo, esse sangue de Cristo. E vem aqui um ex-padre fazer piadinha da Eucaristia, né? Ele ficou profundamente magoado, né, com relação a isso. Eu achei interessante como a mulher dele descreveu esse caso. Tanto ele fala na parte dele, descreve isso na parte dele, como ela, né? E eu achei interessante o jeito como ela descreveu, né? Ela diz aqui: num domingo, Mary, uma ótima professora que vinha da Cristo Rei, da paróquia Cristo Rei, né? Nos dava aula com o catecismo da Igreja Católica. No seguinte, um padre laicizado, né, quando ele diz que é um ex-padre, ela diz um padre laicizado, veio ensinar-nos com um grau perceptível de animosidade. Chegou a se referir à Eucaristia como uma coisa seca que cola no céu da boca. Assumia para conosco uma atitude francamente irreverente. Então, veio um professor de terceira série que queria introduzir o conceito de Deus a nós. Um grupo de adultos que já estabeleceram uma relação profunda e reverente com ele, com Deus, né? Que colocara Deus no centro de sua vida. Alguns membros da Santa Susana, que é a paróquia que eles estavam tendo a catequese, né? Então, alguns membros da Santa Susana foram escalados para nos servirem de mentores. Um dos nossos fez uma pergunta sobre o purgatório à sua mentora, que lhe respondeu com um tapinha no ombro. Na verdade, nós não acreditamos mais no purgatório. Aí eu pergunto, essa história é real, relatada. Onde está o espírito missionário dos católicos? Eu estou perguntando, você que é católico, que eventualmente esteja vendo esse vídeo, sei lá quantas pessoas vão assistir esse vídeo, né? Onde está o espírito missionário dos católicos? Onde está o amor da igreja? Precisa vir um protestante, precisa um protestante se converter para o catolicismo para nos mostrar a verdadeira doutrina católica, para nos mostrar o amor da igreja. Meu Deus, isso é
É um chacoalhão que nós católicos levamos. Esse livro me fez questionar muito a respeito do amor que nós temos ou deixamos de ter pela igreja, né? Para acabar, eu só queria dizer o seguinte, o que ele fala a respeito do protestantismo, né? Quando ele já tinha chegado às conclusões dele de que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, né? Então ele diz o seguinte: ora, isso demole completamente o conceito da sola escritura, a teologia que se fia exclusivamente na Bíblia. Para quem não sabe, os protestantes dizem que tudo que está fora da Bíblia não é verdadeiro. Só a Bíblia tem que ser levada em consideração. Por isso que é sola escritura, né? Somente a escritura. A Igreja jamais adotou o posicionamento de que a Bíblia seria a única autoridade em questões de doutrina. É por isso que se chega facilmente à conclusão de que Lutero não buscou reformar a Igreja. Ele a reinterpretou inteiramente. Tentou fazer mudanças nela sem a autoridade necessária e não recorreu ao princípio, aquilo que fora legado pelos apóstolos. Não recorreu ao princípio, àquilo que fora legado pelos apóstolos. Então, alguns elementos da fé cristã encontravam-se latentes na Escritura. Só foram proclamados quando surgiu a necessidade de defini-los e explicá-los. Os 7 sacramentos foram instituídos por Cristo. E eu conseguia enxergar isso perfeitamente, mas só aparecem nos evangelhos na forma de semente. Ao passo que a igreja crescia e sentia a necessidade de definir-se, desenvolviam-se também esses ensinamentos da igreja. Não se trata de novidades adicionadas posteriormente. Sempre estiveram presentes. Comecei a perceber que foi a Igreja Católica que deu o cristianismo ao mundo. E fim de papo. Ela é a mãe da fé cristã, certo? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: a conclusão que eu chego, primeiro, o protestantismo, me desculpe os protestantes, eu tenho um amor profundo por vocês, respeito muito os protestantes, tenho muitos amigos e até parentes protestantes, não estou querendo ofender a fé de ninguém, mas o protestantismo se alimenta da ignorância, certo? Se todos os protestantes soubessem enxergar a Igreja Católica conforme ela é, como Alex Jones e outras pessoas enxergaram, fatalmente eles se tornariam católicos, né? Mas tem que ter uma abertura, né, para o Espírito Santo para isso, né? Como ele mesmo disse, ele descreve que muitas pessoas não tiveram essa abertura e se recusaram a aceitar essa verdade. Então, eu tenho esse convite para você, primeiro, para você que é católico, cresça no amor da igreja, certo? Estude a doutrina da sua igreja. Você é católico, conheça a doutrina, porque a maioria dos católicos não conhece a doutrina cristã, né? Então, conheça a doutrina da sua igreja. E você que é protestante, né? Tenta conhecer também, estude, principalmente como fez o Alex Jones, estude os escritos dos primeiros cristãos, né? Para que realmente você possa ter um contato com essa riqueza, que é a pureza da fé cristã que está na Igreja Católica. É isso.